Boa noite, Igreja Batista Vida Nova. Como é bom podermos nos reencontrar na noite de hoje para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. E eu confesso a cada um de vocês que me assiste nesse momento que, à medida em que esse tempo vai se estendendo cada vez mais, o nosso coração vai ficando também igualmente apertado, né? Nós sabemos disso porque desde o início da criação, em Gênesis 1 e 2, quando temos o relato da criação, nós aprendemos que Deus criou o homem como sendo um ser social. E o que implica essa realidade para a vida humana? O ser humano ele foi criado por Deus para desenvolver relacionamentos físicos, né, presenciais, contato. E à medida que esse isolamento, esse afastamento social se estende, isso vai pesando cada vez mais o nosso coração, mas a minha palavra para você é: aguente firme. Uma hora nós vamos superar isso vai ficar para trás, vai ficar apenas na lembrança e nós continuaremos avançando com o reino de Deus, pregando o Evangelho a toda criatura. Então, se em algum momento você ficar desanimado ao longo da sua semana, por causa da ausência da convivência aqui na igreja, da nossa comunhão aqui presencialmente falando, ore ao Senhor, peça para que Ele conceda a graça dEle e certamente Ele vai conceder tudo aquilo que você precisa, como nós já estudamos juntos na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, e Ele também concedeu essa graça ao apóstolo Paulo. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, continuando olhando para o livro de Naum, eu gostaria de convidar você a ouvir também uma breve palavra do pastor Marcos Azevedo, um querido irmão, um missionário lá em Portugal, que a nossa igreja tem apoiado, tem sustentado, tem orado, e ele também tem uma palavra a compartilhar da sua realidade para com cada um de nós. Então, fique com a palavra do pastor Marcos nesse momento. Paz, meus irmãos da Igreja Batista Vida Nova em Indaiatuba, São Paulo, meu amigo pastor Roni, meus irmãos, eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo aqui neste lugar. Talvez você pense, pastor, mas como, né, no meio de uma pandemia como essa, sem poder sair, como assim Deus fazendo algo nesse meio? Meus irmãos, temos nos últimos dias, né, na verdade nas últimas semanas, aproveitado a estratégia das redes sociais para poder compartilhar ou para poder partilhar, como a gente fala aqui em Portugal, o Evangelho com outras pessoas. Todos os dias temos entrado ao vivo, colocado um vídeo, compartilhando a palavra de Deus. Também iniciamos um programa de rádio, como falamos com os irmãos no último vídeo. E meus irmãos, somente no mês de abril nós tivemos 1.269 pessoas alcançadas que ouviram a palavra de Deus através do programa de rádio em vários países. É isso mesmo, vários países. Além de Portugal, pessoas ouviram o programa de rádio na Croácia, na Espanha, na França, na Itália, na Suíça e também na Irlanda. Tudo isso, meus irmãos, é motivo de alegria, motivo de gratidão ao nosso Deus. E eu estou partilhando isso com vocês porque vocês fazem parte disso. Essa igreja faz parte disso. Eu tenho certeza que os irmãos têm orado por nós, os irmãos têm intercedido pela nossa família, por mim, Alessandra, Raquel, Emanuel, aqui em Portugal. E eu quero, através desse vídeo, expressar também a minha gratidão a Deus pelo carinho que os irmãos estão tendo conosco através das ofertas enviadas para a gente aqui. Os irmãos sabem que as coisas não estão fáceis. Eu tenho acompanhado o que tem acontecido no Brasil, muitas pessoas desempregadas, e quero dizer para vocês, meus irmãos, todos os dias, sem exceção, minha família e eu temos orado pelos irmãos, orado para que não falte o pão de cada dia, orado agradecendo a Deus pelo sustento que o Senhor tem proporcionado a nós e também a vocês. Muito obrigado, obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Os irmãos não têm noção de como os irmãos têm abençoado as nossas vidas nesse tempo difícil, onde o euro já quase chega aos R$7. Muito complicado mesmo para a gente se manter aqui numa situação como essa. Mas louvamos a Deus por existir igrejas
como a Igreja Batista Vida Nova em Indaiatuba, que tem um coração missionário, um coração movido mesmo pela graça de Deus. Irmãos, eu tenho fé, assim como diz essa camisa aqui, eu tenho fé que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Em breve, nós vamos estar olhando pelo retrovisor e vendo o que Deus fez depois de toda essa pandemia. Eu tenho certeza que em breve nós estaremos avançando mais, alcançando os nossos vizinhos aqui, alcançando as pessoas e vamos estar compartilhando com vocês para a glória de Deus. Um abraço a todos vocês. Breve mando mais notícias. Muito bem, como é bom podermos ouvir uma palavra de encorajamento tão linda, né? Com a que a gente acabou de ouvir, vindo do pastor Marcos, lá em Portugal. Sabemos que lá em Portugal, bem como em outros países da Europa, a pandemia atingiu e assolou de uma forma muito intensa. E como é bom pensarmos que a igreja tem se reinventado na pregação do Evangelho e por meio das mídias sociais, por meio de canais como esse nosso, do YouTube, a mensagem de Cristo Jesus tem sido levada a diferentes povos, a diferentes nações. Na noite de hoje, nós iremos continuar estudando o livro de Naum. Iremos observar juntos o relato apresentado pelo profeta Naum de como se deu a queda da cidade de Nínive, como o império assírio, aquele poderoso império, caiu. Nós iremos aprender qual foi a causa que levou esse grande império, o império mais poderoso do mundo antigo, à sua destruição, à sua ruína. Nós iremos aprender quais são as consequências de escolhas mal feitas, quais são os resultados que nós colhemos a partir de escolhas precipitadas, de escolhas orgulhosas. Nós iremos aprender hoje, à luz do capítulo 3 do livro do profeta Naum, aí nos versos iniciais desse livro, né, como então esse grande império veio a ruir, a ponto de não sobreviver absolutamente ninguém para lamentar a destruição daquela cidade e por tantas vidas que foram ceifadas como expressão da justiça de Deus sobre um povo iníquo. Não que aquele povo não tinha tido a oportunidade de se voltar para Deus. Pelo contrário, sabemos que um século antes de Naum registrar aí todas essas profecias, Deus já havia levantado o profeta Jonas para ofertar arrependimento, esperança àquele povo, mas as gerações que vieram após a geração de Jonas endureceram seu coração para Deus e Deus então decidiu castigar, punir exemplarmente, porque a sua longanimidade também tem um limite e esse limite termina onde a justiça dele começa. E é sobre isso que nós iremos olhar na noite de hoje. Ao estudar essa passagem no meu lar, aqui na igreja, durante a semana, eu me lembrei de um jargão popular que talvez você que esteja me assistindo conhece bem. É um jargão que diz: quanto mais alto, maior o tombo. Você já ouviu essa expressão? Eu quero me apropriar parcialmente dessa expressão para sugerir como título da nossa reflexão na noite de hoje o seguinte título: quanto mais alto, maior a queda. E por que quanto mais alto, maior a queda tem a ver com a mensagem de hoje? Porque o império da Síria era o império mais poderoso do mundo antigo. E por ser mais poderoso, maior foi a sua vergonha e a sua humilhação ao provar da justiça de Deus sobre cada um deles. Então eu quero convidar você a tomar comigo a sua Bíblia e abrir comigo ela no livro do profeta Naum, capítulo 3, e nós iremos refletir nos versos 1 a 7 do capítulo 3, já se aproximando aí, caminhando para o final dessa obra tão curta, mas cheia de aprendizados, cheia de lições para mim e para você. Diz assim então a palavra de Deus: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa.
Eis o estalo de açoite e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Observe comigo que essa é uma passagem muito dura, mas necessária. Necessária para que aquele povo assírio pudesse se dar conta de quem eles estavam enfrentando. Necessária para gerar esperança ao povo oprimido que pertencia a Deus, chamado povo de Israel, Reino do Sul. Necessária para que, a partir desse exemplo histórico, eu e você pudéssemos aprender sobre a grandiosidade de Deus e os seus poderosos feitos. Observe comigo quais foram as causas da queda e da destruição da nação mais poderosa do mundo antigo, relatada pelo profeta Naum, nos versos 1 e no verso 4 do capítulo 3 da sua obra. Ai da cidade sanguinária! A primeira acusação que Naum profere contra os assírios é uma acusação facilmente fundamentada no amplo acervo histórico e arqueológico que até os dias de hoje nós possuímos. A cidade de Nínive era uma cidade caracterizada pelo sangue. E por isso Naum vai dizer: agora vocês experimentarão o mesmo sangue que vocês um dia derramaram. Chegou até vocês o momento de aflição, o momento em que vocês irão experimentar do próprio veneno que vocês ofereceram aos povos que vocês subjugaram. Como já compartilhamos em mensagens anteriores, os assírios eram marcados pelo derramamento do sangue. Era um povo que tinha prazer em incitar guerras e cometer homicídios. Falamos de alguns tipos de crueldades, as mais variadas que eles praticavam em seus dias. Uma delas muito famosa, que a arqueologia, inclusive, a história nos oferece, era a prática do empalamento. Quando a Síria conquistava um novo território, eles pegavam alguns indivíduos desses povos conquistados e depois de judiar, humilhar, açoitar, eles matavam essas pessoas, algumas delas inclusive líderes e nobres, enfiando estacas de eucalipto de baixo a cima e colocando nos 4 cantos do território conquistado, para que qualquer outro povo, ao passar ali, soubesse que a Síria havia conquistado aquele território. Deixando então os corpos à ação da natureza e a própria depredação de corvos, entre outros animais selváticos. Sabemos
também que a crucificação não foi uma exclusividade do contexto romano, que era aplicado a cidadãos não romanos. Na verdade, há registros históricos e arqueológicos de que os assírios foram os primeiros a praticarem esse tipo de crueldade. Um povo marcado pelo sangue, por sangues inocentes, por sangues de pessoas frágeis, de pessoas mais simples, fracas, sobre as quais não tiveram qualquer oportunidade de piedade. Esse era um povo que maquinava e pensava em todo o tempo em morte. Por isso Naum se dirige ao povo da Babilônia, especialmente sua capital, povo da Síria, especialmente na sua capital, a Nínive, dizendo: ai de cada um de vocês, ai da grande e famosa cidade de Nínive, a cidade sanguinária. Eu imagino que não era um rótulo muito interessante de ser reconhecido pelos povos antigos, como sendo uma cidade sanguinária. Mas é assim que Deus descreve aquela cidade e aquele império. E aí no verso 1, Naum continua descrevendo aquele povo e aquela cidade como sendo uma cidade caracterizada pelas mentiras e pela prática do roubo. Ai da cidade sanguinária toda cheia de mentiras e de roubo. Além da violência, era também muito comum a prática da falsidade e da traição. Os assírios eram caracterizados por quebrarem alianças de paz com outros povos. Quando os outros povos menos esperavam, então, eles atacavam, eles saqueavam, eles incendiavam a cidade dos outros povos, cerceavam vidas e pegavam então todos os seus despojos e transferiam para o adorno, para a ornamentação, para o embelezamento da cidade de Nínive, fazendo então com que a cidade de Nínive fosse a cidade talvez mais bela do período antigo, mais rica, mais próspera, regada a ouro, prata e a despojos de guerra. Era assim que Deus descrevia o Império Assírio e a cidade de Nínive, que era a capital, que sediava esse grande império. Vocês de Nínive são cidadãos descritos por Deus como sanguinários, mentirosos e ladrões. Percebam que o segundo livro de Reis, capítulo 18, tem a nos ensinar a respeito da prática desse império assírio. Deixe seu dedo marcado comigo no livro do profeta Naum, capítulo 3, e agora vai comigo rapidamente no segundo livro de Reis, capítulo 18, quero ler apenas os versos 28 a 32. E perceba comigo o engodo, a mentira com que o porta-voz da Síria se dirige então aos judeus. Olha o que diz, segundo Reis 18, versos 28 a 32. Então, Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, em hebraico, para que o povo do Reino do Sul então ouvisse a mensagem que ele tinha para dizer à nação de Israel. Ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Uma palavra de desencorajamento à nação de Israel, dizendo: não confie no rei Ezequias, o rei de vocês, nem no que ele vai dizer em termos de confiança no Deus de vocês, porque o rei da Síria vai conquistar vocês.
Essa era a palavra de Rabsaqué ao reino do sul. E diz então o versículo 31, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo, o Senhor nos livrará. Rabsaqué representa e ilustra claramente como os ninivitas, ou melhor, os assírios, eram percebidos aos olhos de Deus, como verdadeiros mentirosos, como verdadeiros falsos, saqueadores. Rabsaqué se dirige ao alto de um muro para o povo dizendo, abandonem o seu rei Ezequias e não creia na proteção do Deus de Ezequias, que ele vai compartilhar com vocês, porque ninguém irá suportar a força do império assírio. Pelo contrário, se vocês se renderem, eu prometo a vocês que darei a vocês alimento, darei água a vocês, darei uma terra próspera, frutífera, levarei vocês para juntos de nós. Mentira! O reino do norte já tinha caído, foi dilacerado na mão dos assírios. E é por isso que Naum capítulo 3, verso 1, Deus se dirige então àquele povo dizendo, vocês são mentirosos. Toda a cidade de vocês está cheia e repleta de mentira, falsidade e roubo. E aí depois, quando nós olhamos o versículo 4, nós iremos encontrar agora outra razão que levou a Síria à queda. Naum vai continuar dizendo, tudo isso que vocês irão experimentar em breve é por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. Vocês são como uma prostituta, que sabe o que faz? Fica aliciando os outros povos, seduzindo, convidando os outros povos a se unirem a vocês na prática da idolatria, do ocultismo, do paganismo, pervertendo e levando esses povos ainda para mais longe de Deus. Parem com isso. Vocês são mestres na prática da feitiçaria. E é por causa de tudo isso que hoje Deus diz a vocês, Nínive, vocês irão ser destruídos. Vocês irão ruir. E aqui nós temos uma grande lição, que eu não poderia me furtar de compartilhar com vocês. Nós somos, todos nós, eu e você, que me assiste, reconhecidos por Deus pelas ações que nós realizamos. Deus conhece a cada um de nós e nos descreve por meio das decisões que tomamos e que nos caracterizam. Podemos ser descritos por Deus como sendo discípulos verdadeiros e leais de Cristo, mas também podemos correr o risco de sermos reconhecidos por Deus como verdadeiros hipócritas, que dizendo serem seguidores de Cristo, agem como se não fosse. Agem baseando sua vida na mentira, agem baseando sua vida na inveja, agem baseando sua vida no orgulho, dentre tantas outras expressões de desobediência que desagradam a Deus. Eu queria lembrar você que me assiste, que as nossas ações nos dizem
quem nós somos aos olhos de Deus. As nossas ações nos dizem quem nós somos aos olhos de Deus. Uma das práticas muito comum quando um empregador quer contratar um potencial candidato para uma vaga é o pedido de um currículo vitae. Um currículo que vai apresentar esse candidato antes mesmo de uma entrevista presencial com ele. Uma descrição breve das capacidades, das habilidades, do perfil do indivíduo. A minha pergunta para você é: como Deus descreveria você, a sua vida? Lembrando que nossas ações nos dizem quem nós somos aos olhos de Deus. Deus nos reconhece exatamente pela maneira como agimos. E lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que a boa árvore dá bons frutos, e das árvores ruins saem maus frutos. Que tipo de fruto, que tipo de escolha, que tipo de decisões você tem tomado ao longo da sua vida? Quando nós olhamos o versículo 4, que nós acabamos inclusive de compartilhar um pouquinho também sobre a questão da prostituição, da sedução dos assírios em relação aos outros povos, nós aprendemos uma outra grande lição. A Assíria tentava seduzir, aliciar, atrair pela simpatia, como uma grande prostituta. A minha pergunta a você que me assiste é: quais são as ameaças reais que podem comprometer o teu relacionamento com Deus nos dias de hoje? Certamente, se essa pergunta fosse feita ao Reino do Sul, no século VII a.C., toda a nação de Israel falaria: a Síria é uma ameaça real. Mas talvez nos nossos dias a sua ameaça e a minha fosse outra. Talvez uma ameaça real que pode comprometer o teu relacionamento com Deus seja a ganância. Talvez uma ameaça real possa ser a imoralidade. Talvez uma ameaça real que pode alcançar você seja uma busca incessante, incansável pelo reconhecimento, pela aceitação das pessoas. O que tem levado você a comprometer o teu relacionamento com Deus? No contexto do Reino do Sul, a Assíria era a ameaça real, que queria perverter a adoração ao único Deus verdadeiro por meio de práticas de paganismo e feitiçaria. E é você e a mim nos dias de hoje. Que tipo de ameaças tem alcançado a você e a sua família? Vamos prosseguir na leitura de Naum, capítulo 3, e observe comigo nos versos 2 e 3 de Naum, capítulo 3, agora, as consequências das más escolhas que Nínive tomou ao longo da sua existência. Aquele império que havia conquistado e vencido tantos outros povos, estava prestes a ruir, como expressão, como resultado de decisões erradas que eles tomaram ao longo da sua existência. Olha o que diz o verso 2 e o verso 3 de Naum, capítulo 3. Eis os estalos de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Ao lermos esses dois versos, nós somos imediatamente levados a sermos inseridos num contexto da cidade após a guerra. Parece que nós conseguimos ouvir os açoites dos cavalos, as carruagens entrando e saindo pela cidade. Verso 3, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados. Parece que nós conseguimos ouvir o barulho das lanças e das espadas sendo empunhadas. Parece que nós conseguimos andar pelas ruas de Nínive, nos desviando dos corpos expostos pelas ruas.
como fruto do juízo de Deus sobre aquele povo pagão. Queridos, não existe nenhuma outra narrativa das Sagradas Escrituras, um relato com tamanha intensidade como Naum capítulo 3, versos 2 e 3. Pilhas e mais pilhas de corpos jogados e expostos às praças públicas e nas ruas. Olha como diz o verso 3, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre mortos. E ele descreve então, meio que alguém tentando se locomover dentro da cidade e tendo uma obstrução, uma barreira. E o que era essa barreira? Corpos de assírios, corpos de ninivitas, corpos e mais corpos. Um verdadeiro cenário de guerra. Tudo isso como consequência de mais escolhas. Se você já estudou a lei, em algum momento física, você conhece provavelmente a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação existe igualmente uma reação. O problema não é o conhecimento dessa lei, é o que ela carrega em si. A reação é sempre no sentido contrário, diz a terceira lei de Newton, e igual intensidade. Para todas as ações que nós tomamos ao longo da nossa vida, consequências vêm ao seu reboque. Para todas as ações que nós tomamos, resultados são produzidos. E o apóstolo Paulo já havia dito isso também em uma das suas cartas à igreja da Galácia, Gálatas 6, verso 7, quando Paulo nos ensina sobre a lei da semeadura. Paulo diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não é possível pegarmos sementes de laranja, de limão e plantarmos, esperando colher manga ou abacate. Isso é incompatível. Não adianta querer esperar algo bom, tendo tomado decisões ruins ao longo da nossa existência. E eu queria lembrar você que me assiste, que a nossa vida, a vida humana, ela é constituída por um somatório de ações e resultados. Para toda ação que o ser humano toma, existe uma consequência mais adiante. Essa consequência pode ser positiva ou negativa, de acordo com a natureza da decisão tomada. E aí eu quero lembrá-lo de uma outra lição tão importante quanto as outras que já mencionamos. Que todos nós temos a liberdade de decidir como nós quisermos, mas não temos como impedir as consequências das nossas decisões tomadas. Somos livres para escolher exatamente o que fazer, mas não estamos livres das consequências das nossas escolhas. Nunca se esqueçam disso, porque a Síria suprimiu essa verdade da lei da semeadura na sua vida. E, infelizmente, o desfecho foi o pior possível. Foi colher o juízo de Deus sobre a sua própria vida. Tome decisões acertadas. E decisões acertadas, esse é o meu conselho para você que me assiste. São decisões tomadas mediante o temor a Deus, orientadas pela santidade de Deus, reconhecendo a grandiosidade e a soberania de Deus. Provérbios capítulo 15, verso 24, diz o seguinte para mim e para você. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. A melhor escolha que cada um de nós pode tomar ao longo da sua existência é, antes de tudo, reconhecer
a sua necessidade por Cristo Jesus. Reconhecer que Ele é o único capaz de nos reconciliar com Deus. Ter a Cristo Jesus como Salvador pessoal das nossas vidas é a melhor e a mais urgente decisão que todos nós devemos tomar ao longo da nossa vida. E a segunda melhor decisão é, então, depois de ter tomado a primeira, se submeter ao seu cuidado como verdadeiro discípulo do nosso grande mestre, Senhor Jesus. Prosseguindo na leitura de Naum, capítulo 3, olhando agora especialmente para os versos 5 ao verso 7, nós iremos encontrar a humilhação e a vergonha daqueles que um dia oprimiram os mais fracos e agiram de forma covarde e impiedosa. Observe comigo a humilhação e a vergonha daqueles que oprimem os mais fracos, os mais vulneráveis, os mais suscetíveis ao ataque e à violência. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto. E aqui nós temos uma imagem muito interessante, né? Uma imagem de Deus trazendo a exposição do povo publicamente para os povos antigos, como se tratando de uma nudez. E aí ele começa dizendo: eu vou mostrar às nações e aos reinos a tua vergonha. Como que eu vou fazer isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Lançando sobre vocês, sobre o rosto, sobre a vida de vocês, refúgio, excremento, imundície. Somado à sujeira em que vocês se encontram, eu ainda vou oferecer a vocês desprezo e vou expor a vocês a um grande espetáculo público, para que todos percebam que o Deus de Israel é um Deus que é severo no seu juízo contra toda a iniquidade praticada contra ele. Queridos, Deus iria fazer com aquele povo exatamente o que aquele povo havia feito inúmeras vezes com os povos menores e mais frágeis. Deus iria oferecer à Síria o mesmo tratamento que a Síria havia oferecido às 10 tribos do Reino do Norte e aos outros povos que eles conquistaram. Eles iriam provar do mesmo sabor amargo e ácido que um dia eles empurraram goela abaixo dos outros povos. Deus iria fazer valer mais uma vez a grande lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. A Síria plantou violência, derramamento de sangue, humilhação, vergonha, opressão. E agora chegou a vez deles experimentarem exatamente aquilo que um dia eles ofereceram aos outros. Deus iria envergonhá-los publicamente. E no verso 7, então, Naum conclui esse bloco de pensamento dizendo: não vai restar apenas um sequer, nenhum vai restar, para poder consolar, para poder então ter compaixão da cidade de Nínive e dos assírios. Deus iria pôr a termo, iria decretar o fim de todo aquele império e de toda a sua história. Todas as grandes conquistas, todas as grandes vitórias, todo o esbanjar e a ostentação chegaria ao fim, como de fato chegou logo após o anúncio de Naum. Pois bem, esse é um cenário terrível, mas o que Deus tem a nos ensinar à luz dessa
passagem, à luz desse exemplo, desse tratamento, que Deus tem a nos oferecer a mim e a você. Deus sempre dá chances ao ser humano. O nosso Deus poderia ser facilmente rotulado como um Deus da segunda chance. Não existe problema que Deus não seja capaz de resolver. Não existe pecado que Deus não seja capaz de perdoar. Deus sempre oferece novas oportunidades e novas chances. Foi assim com os assírios, um século antes da sua destruição, e é assim comigo e com você, também nos dias de hoje. Mas não se engane, a longanimidade de Deus, a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia não anulam a sua justiça e a sua santidade. Não podemos brincar com aquilo que Deus abomina. Não devemos fazer concessões com aquilo que Deus reprova. Ah, mas eu vou ceder dessa vez e contar com a graça e com a misericórdia de Deus. Ao pensar assim, você e eu iremos incorrer na reprovação aberta de Deus em relação a qualquer prática de iniquidade. Foi assim, por exemplo, com os romanos, que não estavam compreendendo ao certo a graça de Deus. E aí eles falaram, olha, Paulo disse que a graça de Deus abunda sobre o pecado humano, então vamos pecar mais, para poder então superabundar a graça de Deus sobre nós. E Paulo diz, de forma alguma, não façam isso. Deus já manifesta a sua graça em abundância, independentemente do pecado. Não devemos pecar para experimentar da graça de Deus. Devemos nos manter fiéis em todo o tempo a Ele, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quero concluir a nossa reflexão de hoje trazendo duas considerações importantes à luz de um texto tão difícil de ler e tentar imaginar o que de fato aconteceu no século VII a.C. Episódio terrível, marcado por dor, sofrimento, vergonha, morte, destruição. Mas há esperança. Há esperança em Cristo Jesus. E daí a minha primeira consideração a você que me assiste é que eu queria lembrá-lo de que sem Cristo toda a humanidade, toda ela sem exceção, está destinada ao fracasso. Não existe império, não existe nação, não existe ser humano suficientemente forte e capaz de permanecer de pé diante de Deus no exercício da sua justiça. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus e que por causa do nosso pecado, da culpa que carregamos, desde a nossa concepção lá atrás, nós somos objetos da ira de Deus, da justa ira de Deus, da ira santa de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ser percebidos por Deus e descritos por Deus como membros da sua própria família, como alguém do seu círculo de amizade mais íntimo. Só Cristo Jesus é capaz de nos aproximar e nos conectar com Deus. Sem Cristo, todos nós estaríamos fadados ao fracasso. Com Cristo, nós temos refúgio em meio ao caos. Nós temos o abrigo, o cuidado, a fortaleza de que necessitamos. Eu não sei se todos que me assistem já tiveram a oportunidade de estabelecer esse relacionamento pessoal com Cristo. Mas se eventualmente alguém que estiver me assistindo ainda não tiver assumido esse compromisso com Cristo, pare tudo o que você está fazendo. Tudo. Inclusive esse vídeo, pausa ele.
baixe sua cabeça e ore e diga: Senhor, eu preciso de Cristo Jesus porque eu sou pecador. Venha ser o Salvador da minha vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Segunda e última consideração, para que a gente possa concluir a nossa reflexão bíblica da noite de hoje. Faça boas escolhas. Boas escolhas são escolhas que conduzem à vida, que levam à esperança. Escolhas que nos aproximam de Deus. Aprendemos que toda escolha gera um resultado, uma consequência. E que essa consequência pode ser positiva ou negativa, dependendo, é claro, da natureza da sua escolha. Essa é a lei natural que Deus estabeleceu sobre o universo. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. E nesse sentido, faça sempre escolhas debaixo do temor ao Senhor. No momento que você tiver que tomar uma decisão difícil, pare e pense. O que Deus pensa a respeito dessa decisão? Quais são as consequências dela? Nunca tome uma decisão impulsiva, enérgica, imediata, mas peça a Deus, por meio do Espírito Santo e à luz da sua palavra, para que Ele possa instruí-lo qual o caminho que você deve seguir, deve trilhar. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, pessoal. E lembre-se que as suas decisões não alcançarão apenas a sua vida, mas atingirão todos aqueles que estão ao seu redor, especialmente aqueles que o amam. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por essa reflexão, por essa palavra que vem ao encontro das nossas mentes e corações, nos ensinando, nos confrontando, nos transformando. E eu peço agora nesse momento, ó Deus, não apenas por mim, mas por todos aqueles queridos amigos e irmãos que nos assistem nesse vídeo, para que em alguma medida eles também possam se apropriar de verdades tão importantes e singulares quanto a que aprendemos na noite de hoje. Senhor, aprendemos quais foram as causas que levaram o maior império à queda e à destruição. Prostituição, idolatria, paganismo. Vimos a mentira, vimos a violência, o roubo. Não queremos ser encontrados ou descritos pelo Senhor como indivíduos que praticam tais coisas. Aprendemos ainda que para cada escolha que tomamos, ó Deus, há uma consequência, um resultado. E pedimos então que todas as decisões que viermos a tomar, sem exceção, sejam decisões orientadas pelo temor ao Senhor. Senhor, igualmente pedimos que o Senhor nos livre de toda humilhação e toda vergonha, que o Senhor nos preserve como um verdadeiro refúgio em meio ao caos, diante de todo o mal que nos assola e nos cerca. Senhor, eu peço ao Senhor ainda que fortaleça a fé da Tua igreja, que se encontra de forma dispersa em função desse afastamento social, mas que continua unida em espírito, mantidas como membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo Jesus. Fortalece a fé de cada um de nós, até o momento exato em que todo esse mal haverá de passar e pudermos novamente nos reencontrar e juntos adorarmos e bendizermos o Teu nome numa expressão visível de um culto público a Ti. Eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido amigo, querido irmão, como foi bom poder ter tido esse tempo com cada um de vocês, com a sua família. E o meu desejo é que você possa ter uma semana ricamente abençoada com a graça de Cristo Jesus, que é refúgio
em meio ao caos. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar